Nossas liberdades religiosas estão sendo rapidamente tiradas de nós. E eu acredito que vocês sabem o que aconteceu. Em setembro, vimos um dos maiores eventos proféticos se concretizar com o assassinato do Sr. Charlie Kirk. Isto é profético por natureza. Eu oro para que tenhamos tempo para esclarecer isso, porque precisamos construir nosso argumento e entender onde isso se encaixa. Veja bem, não estamos interessados apenas em que você aprenda um único fato sobre os eventos atuais ou uma única questão. E às vezes você ouve estudos que abordam apenas um evento atual. Mas aqui no First Gleamings, estamos interessados em que você entenda como tudo isso se encaixa. Precisamos analisar o quebra-cabeça. Porque veja bem, todas essas coisas que estão acontecendo são apenas peças do quebra-cabeça. Quando você olha para a Covid-19 em 2020, alguns anos atrás, aquilo era apenas uma peça do quebra-cabeça. Quando você olha para a guerra na Ucrânia, outra peça do quebra-cabeça. Quando você olha para o que aconteceu com os incêndios, as enchentes, a devastação ambiental, os furacões e os tornados, essas são peças do quebra-cabeça. Quando vimos a eleição que estava acontecendo, na qual o Sr. Trump ganhou uma eleição, perdeu outra e ganhou novamente, algo que não víamos desde a década de 1880. Isso é uma peça do quebra-cabeça. E se virmos apenas uma pequena peça, não entenderemos como ela se encaixa. Mas quando compreendermos que os eventos futuros são como um quebra-cabeça, então seremos capazes de observar os acontecimentos atuais e, através das notícias, perceber onde a peça se encaixa. Assim como vimos com o Papa Francisco, o último Papa e o novo Papa eleito, Leão XIII. E a mais recente peça desse quebra-cabeça é a morte do Sr. Charlie Kirk. Meus irmãos e irmãs, isso significa algo. Não podemos ficar de braços cruzados. A profecia está se cumprindo rapidamente. Estamos nos aproximando da crise final. E a profetisa diz que, pouco antes da promulgação das leis dominicais, veremos esses eventos se desenrolarem diante de nossos olhos. É por isso que devemos nos apressar para deixar tudo pronto para a crise. Portanto, 2025 foi um ano incomum. Então, enquanto nos preparamos para retomar nosso estudo nestes ensinamentos de 1º de setembro, vamos parar, orar e pedir a presença do Espírito Santo. Você se juntaria a mim? Ajoelhe-se reverentemente comigo enquanto nos aproximamos do Senhor em oração. Ó Pai Celestial, somos tão gratos pelo Teu grande amor por nós. Somos tão gratos, Senhor, porque o Senhor está fazendo todo o Seu poder, que é todo o poder no céu e na terra, para garantir que nenhum dos Seus amados filhos se perca. Dizem que o Senhor preferiria enviar todos os anjos para fora do céu a permitir que o pecador mais fraco ou a alma mais frágil se perdesse. Não importa o quão longe tenhamos chegado, o quão terrível pareça, o quão ruins possam parecer as nossas experiências, se viermos a Ti e as nossas famílias agora, o Senhor poderá nos restaurar e colocar nossa casa em ordem. Pai, mostra-nos enquanto iniciamos nosso estudo que não nos resta muito tempo, que o que fizermos devemos fazer rapidamente, que devemos voltar nossos olhos para Jesus, que devemos estudar como nunca estudamos antes, que devemos orar como nunca oramos antes e que devemos fazer uma aliança contigo por meio do sacrifício. E assim, Pai, liberta-me. Sou inconstante, fraco, frágil, sou ignorante, mas Tu és sábio, forte e poderoso. Ensina-nos hoje para que possamos ver que 2025 não foi um ano comum e que o que fizermos devemos fazer rapidamente. Abençoa-nos agora, Pai, e concede-nos mais alguns anos de graça para que possamos nos preparar e despertar o mundo antes que seja tarde demais. Abençoa-nos agora enquanto estudamos, pois pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se vocês pegarem suas Bíblias, abram no livro de Hebreus capítulo 10 e observem o que a Bíblia diz ali. Quero lhes dizer algo muito claramente. Ouçam-me com muita atenção. Irmãos e irmãs, ouçam-me. Tenho mais certeza disto do que de qualquer outra coisa que já tive, do que estou prestes a lhe dizer. Se alguma vez houve um momento para você e eu nos voltarmos para Jesus, esse momento é agora. Que estamos vivendo hoje no momento mais solene de toda a história da Terra. Que neste exato momento estamos vivendo no fim dos tempos e que não nos resta muito tempo. De fato, nos dizem que a escrita está na parede, que o mundo como o conhecemos está prestes a acabar e que nunca tive tanta certeza de nada em minha vida quanto da volta de Jesus. Isso não é mera especulação, não é palpite, não estou apenas dizendo algo sem pensar. A inspiração nos diz que devemos estudar as profecias e que devemos fazê-lo.
Não se trata de fazer suposições. Portanto, quando digo isso, devemos ser capazes de recorrer à palavra de Deus e comprová-la sem sombra de dúvida. Aliás, veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10. No livro de Hebreus capítulo 10, observe o que a Bíblia diz. Está aí? Observe o que diz no versículo 37. Vamos ler juntos. O versículo 37 diz: por ainda um pouco de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz que em breve Jesus voltará. Meus irmãos e irmãs, isto não é especulação. Vocês se lembram do que eu lhes disse. A escrita está na parede. E não é porque eu digo isso, mas porque os fatos comprovam. É porque as evidências comprovam. É porque a Bíblia, o espírito de profecia, a história e a ciência, todos os campos do conhecimento, quando corretamente compreendidos, nos provam que 2025 não foi um ano qualquer, que esta geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. Então estamos tentando entender isso por nós mesmos. E não há como entender que estamos vivendo no fim dos tempos, a menos que entendamos que isso se baseia na profecia bíblica. Aliás, vejam o que a Bíblia diz em 1 Pedro. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 4 e, por favor, peguem suas Bíblias, canetas e papel. Vocês precisam fazer anotações. Precisam poder revisar isso várias vezes, porque estamos construindo uma base para que possamos entender isso por nós mesmos. Em 1 Pedro 4, a Bíblia nos diz que não estamos vivendo em tempos comuns. Vejam o que a Bíblia diz em 1 Pedro 4, a partir do versículo 7. 1 Pedro 4, a partir do versículo 7. A Bíblia diz: mas o fim de todas as coisas, não de algumas coisas. Diz que o fim de todas as coisas não está longe. Diz que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sóbrios e vigiem em oração. Se reconhecermos em 2025 quão perto estivemos da vinda do Senhor e da crise, não podemos ficar de braços cruzados. Não ficaremos aqui e ali descuidados e negligentes. Veremos a necessidade urgente de nos prepararmos enquanto ainda temos oportunidade. Agora, meus irmãos e irmãs, a inspiração diz isso aqui mesmo no livro, volume 9 dos Testemunhos, página 20. Olhem na tela e observem o que está escrito. Volume 9, página 20, diz: devemos esperar até o cumprimento das profecias do fim, antes de falarmos qualquer coisa a respeito delas. Agora, observe o que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia diz em 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo. Esta é uma profecia. Então, o profeta, magnificando a Bíblia, pergunta: devemos esperar até o cumprimento das profecias do fim, antes de falarmos qualquer coisa a respeito delas? O profeta continua: que valor terão então as nossas palavras? Devemos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre o transgressor antes de lhe dizermos como evitá-los? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Pensem nisso. Que vantagem teria falar sobre as profecias depois de elas se cumprirem? É quase como uma pessoa estar nos trilhos de um trem. Se ela está nos trilhos e um trem está vindo, não faz sentido esperar até que o trem a atinja, a mate, e então ir até lá e dizer: eu sabia que aquele trem estava vindo. Isso seria tolice. Mas agora, meus irmãos e irmãs, é isso que estamos fazendo quando Deus nos deu a oportunidade. As profecias da Bíblia, no espírito de profecia, e em vez de falarmos sobre elas, estudá-las e praticá-las, ficamos parados sem fazer nada até que aconteçam. E então, depois que acontecem, queremos dizer algo. Ora, meus irmãos e irmãs, isso não faz sentido. É por isso que, quando falamos de 2025, um ano extraordinário, não esperamos até 2025. Assim como em 2020, Deus deu a profecia. Isso não se baseia na nossa sabedoria. Esta é a palavra do Deus vivo. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês podem verificar que a inspiração já apontava isso. E começamos a apontar o que a inspiração já dizia muito antes de 2025, que este seria um ano cataclísmico, não será um ano comum. Como podemos entender isso? Com base nas profecias. Vejam o que a profetisa continua dizendo. Ela pergunta: onde está a nossa fé? Não nas palavras dos homens. Ela pergunta: onde está a nossa fé? Na palavra de Deus. Precisamos ver as coisas preditas se cumprirem para acreditarmos no que ela disse? A inspiração continua dizendo que, em raios claros e distintos, a luz chegou até nós. Lembrem-se, estamos tentando captar os primeiros vislumbres dessa verdade e dessa luz. Diz que, em raios claros e distintos, a luz chegou até nós, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está próximo e à nossa porta. Vamos ler e compreender antes que seja tarde demais. Meus irmãos e irmãs, é agora mesmo. Portanto, o que precisamos fazer agora é voltar à Bíblia para que possamos lê-la e compreendê-la antes que seja tarde demais. A única maneira de entendermos que 2025 não é um ano comum
é, primeiramente, compreendermos que os eventos do fim dos tempos, os eventos atuais, os eventos vindouros, são como um quebra-cabeça. Vocês se lembram de que falamos sobre isso antes. Essa é a base de todo o nosso estudo. Para entendermos a Bíblia e os eventos vindouros, precisamos compreender que é como um quebra-cabeça. E vocês se lembram que, ao montar um quebra-cabeça, 3 coisas são necessárias para que ele seja montado com sucesso. Vocês se lembram do que era. Vocês se lembram de ter visto isso na tela. A primeira coisa que devemos fazer ao montar esse quebra-cabeça é despejar todas as peças sobre a mesa. Essa é a primeira coisa que temos que fazer. E é isso que temos feito. Temos despejado peça por peça, e todos esses eventos proféticos são apenas peças. E veremos mais sobre isso hoje quando falarmos sobre todas essas coisas. Agora, meus irmãos e irmãs, depois de separarmos as peças, a próxima coisa que fazemos, ou melhor, a primeira coisa que fazemos depois de separar as peças é observar o quadro geral. Precisamos conhecer o quadro geral, entendê-lo, e não podemos fazer isso a menos que primeiro olhemos para o quadro geral. O quadro geral é o resultado de todas as peças juntas. Portanto, não faz sentido observar os eventos atuais isoladamente. Para quem lê o jornal, não faz sentido tentar entender o que Charlie Kirk está fazendo e o que aconteceu com ele. Não faz sentido tentar entender o Papa, o presidente, terroristas, a economia, a imigração ou qualquer outra coisa. Você não entenderá os eventos atuais a menos que compreenda o quadro que o quebra-cabeça está formando. E é por isso que estamos dedicando tempo a isso, não apenas analisando um evento isolado. Estamos tentando nos levar a compreender a ciência da profecia. Agora, uma vez que você analise o quadro e saiba que as peças precisam ser montadas, então, o que vem a seguir? Qual é a segunda coisa? Vocês se lembram da segunda coisa. Ao montar um quebra-cabeça, o que vocês fazem em seguida? Vocês montam o quê? As bordas. E quando vocês montam as bordas, estão delimitando o espaço. Depois disso, vocês podem montar o interior, os detalhes e as peças internas. Agora, meus irmãos e irmãs, vimos em nosso último estudo que as bordas representam o limite. Esse é o nome bíblico. O limite. O limite é algo que não podemos ultrapassar. Meus irmãos e irmãs, descobrimos que o mundo tem um limite de 7.000 anos, 6.000 na terra e 1.000 no céu. Analisamos isso a partir da profecia bíblica sobre o Espírito Santo. Não vamos nos deter muito nesse dia, pois mostrarei a vocês que outra maneira de compreender esses limites não se limita à profecia dos 7.000 anos. Todas essas perspectivas se encaixam. É quase como se estivéssemos olhando para uma mira e percebendo a precisão com que tudo aponta para o mesmo lugar. De fato, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. E eu quero que observemos o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 24. Em Mateus 24, vocês notarão que esta declaração no volume 9, observem novamente a declaração no volume 9, vejam a última parte da página 20, diz: mostrando-nos que o grande dia do Senhor está próximo e à nossa porta. Essa expressão, as portas, vem de Mateus 24. Então, a profetisa está nos dizendo que se quisermos entender o processo do fim, precisamos estudar Mateus 24. Diz: leiamos e entendamos antes que seja tarde demais. Ora, acabamos de citar Mateus 24, as portas, e disse: leiamos e entendamos antes que seja tarde demais. Vocês acham que talvez precisemos estudar Mateus 24 mais do que estudamos atualmente? Aliás, vocês se lembram de que lemos outra citação em nosso último estudo sobre evangelismo, páginas 192, 196, 94, 96. E isso evidenciava o fato de que os ministros deveriam apresentar a breve palavra das profecias como o fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. Em seguida, afirmou que Mateus 24 foi apresentado como algo que deveria ser estudado repetidamente. Agora, no capítulo 24 de Mateus, vemos essa expressão a partir do versículo 32. Vamos analisar isso em Mateus 24, versículo 32. Vocês se lembram da pergunta feita no versículo 3? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E então Jesus deu esses sinais claros. No versículo 32, a Bíblia diz: aprendam a parábola da figueira. Agora, precisamos chegar a este versículo. Este versículo é muito profundo. Eu lhes garanto que é profundo. E teremos que voltar a ele repetidas vezes. Estamos analisando a primeira camada agora. Mas, sempre que você estuda a Bíblia, é como uma escada em espiral. Se você sobe, mesmo que seja uma escada em espiral, você dá voltas e voltas no mesmo círculo, mas sobe mais alto. Ou você dá voltas e voltas no mesmo círculo, mas desce mais fundo. Mas você nunca permanece no mesmo lugar se estiver realmente fazendo isso. Quando você estuda a Bíblia, a cada leitura, descobre algo mais nos versículos, e veremos isso ao longo do nosso estudo. Analisando essa primeira camada, a Bíblia diz no versículo 32, aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ainda estão tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Isso fala sobre reconhecer o tempo. Então, o versículo 33 diz,
Assim também, quando virdes todas estas coisas, não adivinhareis, mas sabereis o quê? Que está perto, quão perto. Até mesmo as portas. Essa é a expressão citada pelo profeta no volume 9. Página 20, veja tudo o que o profeta diz, a Bíblia diz, e tudo o que a Bíblia diz, o profeta diz. Você acredita nisso? Bem, então você é quase um servo em Veneza. Agora veja o que diz no versículo 33. Diz, mesmo as portas. O que isso significa? Bem, aqueles que estudaram comigo e estudamos juntos, os primeiros vislumbres, já sabem que quando diz mesmo a porta, isso significa algo específico. Não está apenas dizendo que há alguma porta de madeira no céu. Não. No próximo versículo, a primeira palavra é em verdade. Nós nos lembramos que essa palavra, verdadeiramente, significa a certeza de uma verdade. Em outras palavras, vou falar mais claramente sobre o que acabei de mencionar. E assim, ele diz que saber que está perto, mesmo à porta, significa no versículo 34, em verdade vos digo que esta geração não passará, até que todas estas coisas se cumpram. Agora, meus irmãos e irmãs, estudamos minuciosamente em nossas últimas primeiras leituras que a geração que não pode passar, que essa palavra não pode passar, significa que é uma fronteira, um limite que não podemos ultrapassar. E a inspiração nos diz que esta é uma geração de fronteira, uma geração limite, uma geração que não pode ser ultrapassada. E sabemos claramente que esta não é a primeira geração, esta é a última geração, esta não é a primeira geração, esta é a geração final. Então, era isso que o profeta queria dizer. Vocês se lembram de O Grande Conflito, página 370, onde diz que uma palavra do Salvador não deve ser usada para destruir outra, mas que somos instruídos e obrigados a saber quando a vinda do Senhor está próxima. Isso nos diz que devemos saber, embora não possamos saber agora, o dia e a hora da sua vinda. Em breve, conheceremos a geração que não passará, ou a geração final. E eu lhes prometo que vocês e eu pertencemos a essa geração final. E existe uma relação entre 2025 e a geração final. Agora, como vamos entender isso? É por isso que estamos montando este quebra-cabeça. E levará algum tempo para organizá-lo de forma que possamos compreendê-lo de maneira inteligente. Então, meus irmãos e irmãs, quando o montarmos de forma inteligente, veremos que 2025 não foi um ano comum. Agora, se olharem para a tela, verão o quebra-cabeça. Agora, se você estiver jogando um quebra-cabeça, você consegue identificar o início ou o fim apenas olhando para ele. Se você tem um tabuleiro vazio com poucas peças, sabe que está no começo. Mas quando chega às peças finais, você pode olhar e dizer, esse quebra-cabeça está quase terminando, esse jogo está quase acabando. E podemos observar o tempo. Se você entender o que está sendo construído, poderá saber que estamos no fim dos tempos, apenas observando os eventos atuais no mundo. A mensagem está clara. Agora, você vai ver isso. Agora, qual é a última peça do quebra-cabeça? Bem, a única maneira de saber é olhando para a imagem. Qual era a imagem? Você se lembra da tela? Lembra como olhamos para a imagem? Você está montando um quebra-cabeça. Você precisa ter aquele tabuleiro ou aquela imagem bem ao seu lado para ver as peças. Veja bem, se você não entender a imagem, não saberá para onde as peças estão levando. Mas quando você olha para a imagem, lembra qual era a imagem? Não vamos nos aprofundar nisso agora. Voltaremos a isso mais tarde. Mas a imagem é o plano de redenção. Isso está descrito no santuário. Esse santuário nos mostra pictoricamente todos os eventos que ocorrem de Gênesis a Apocalipse. Vocês se lembram de que lemos em Educação 125 e 126 que o plano da redenção é o tema central sobre o qual toda a Bíblia é construída, de Gênesis a Apocalipse, que todos os eventos atuais representam alguma parte desse plano de redenção. Portanto, uma vez que entendemos o santuário, podemos ter a chave para compreender toda a Bíblia. Alguém perguntou, mas o que um santuário tem a ver com isso? Espere um pouco. Calma. Estamos estudando. Agora, meus irmãos e irmãs, quando vocês estudarem, a Bíblia diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário, em Salmos 77, 13. Voltaremos a isso em outro estudo e analisaremos em detalhes. Mas agora, quero que vejamos isso à luz do seguinte. Qual é a última coisa que acontece no santuário? Vamos ao livro de Daniel. Que livro eu disse? Vamos ao livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. E quero que vocês observem o capítulo 12 de Daniel. Vejam o que a Bíblia diz em Daniel 12. Agora, todas as profecias de Daniel e Apocalipse estão convergindo para um mesmo ponto. Se vocês estavam estudando, vou lhes contar algo. Em 2025, estaremos no livro de Daniel. Estaremos em Daniel capítulo 11. Talvez precisemos estudar Daniel 11 em outra ocasião. Mas se vocês forem a Daniel capítulo 11, perceberão que chegamos a Daniel 11:40 em 1798. Que você e eu hoje ainda estamos nos versículos finais do capítulo 11 de Daniel. Se você estudar Daniel 11, de 40 a 45, poderá identificar exatamente onde estamos.
Mas agora, meus irmãos e irmãs, tudo isso está nos conduzindo a um único ponto. Vocês se lembram que o livro de Daniel não foi dividido em capítulos quando Daniel o escreveu. Portanto, o capítulo 12 de Daniel é realmente a última parte das profecias do capítulo 11. Então, em Daniel 12, observem o que a Bíblia diz. Agora vejam, esta é a última coisa que Jesus faz no santuário antes de se preparar para voltar para casa. E vem a esta terra para nos levar para casa. Vejam o que a Bíblia diz em Daniel 12, versículo 1. Vamos ler juntos. A Bíblia diz: "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo." Ora, a Bíblia é profunda. Miguel é outro nome para Jesus. Veja, Miguel. Jesus tem muitos nomes. Você pode ir à Bíblia e encontrá-lo como a rosa de Saron, o lírio do vale, a brilhante estrela da manhã, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Jesus tem muitos nomes. Miguel é outro nome para Jesus. Agora, teremos que estudar isso em outro momento para ver em detalhes. Mas Miguel é apenas outro nome para Jesus. Saiba disso agora. E a Bíblia diz que quando Miguel se senta, tudo está bem. Mas quando ele se levanta, a Bíblia diz: haverá o quê? Um tempo de angústia como nunca houve. Meus irmãos e irmãs, em 2025, nos aproximamos do tempo de tribulação, quando Miguel se levantará. E quando ele se levantar, a obra no santuário celestial estará completa. O sacerdote lançará o seu incensário, e será nesse momento que Miguel se levantará. Sabemos disso, irmãos e irmãs. Se vocês estivessem olhando um mapa profético, veriam que isso precisa acontecer antes da vinda de Jesus. E ele fará aquela declaração registrada em Apocalipse 22, versículo 11. E vocês se lembram do que diz: aquele que é injusto, torne-se justo. Aquele que é impuro, que continue a ser impuro. E aquele que é santo, que continue a ser santo. E aquele que é santo, justo, que continue a ser justo. Aquele que é santo, que continue a ser santo. E então diz: eis que venho em breve. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a última peça. Agora, o que isso tem a ver com o que estamos estudando? Quero que vocês olhem para a tela. Vão até a tela agora mesmo e vocês verão que a peça final do quebra-cabeça será a aprovação de uma lei nacional sobre o domingo. A Bíblia chama isso de marca da besta, que ocorre antes do fim do mundo, a colheita, de acordo com Apocalipse 14. Nós estudamos isso. Agora, meus irmãos e irmãs, mas logo antes da lei dominical, se vocês olharem na tela, verão que a peça do quebra-cabeça que precede a promulgação da lei dominical é uma guerra civil. Alguém disse: o quê? Guerra civil? Do que você está falando? Bem, anos atrás, quando discutíamos isso, as pessoas diziam que isso jamais aconteceria na América, nem em 1000 anos. A guerra civil, isso é coisa do passado. Mas vocês sabem, irmãos e irmãs, hoje em dia as pessoas não dizem isso, não é mesmo? Agora, quero que vocês olhem para a tela. Vamos ver como a guerra civil se desenrola. Agora, no livro, manuscrito 5, página 305, está registrado isso. Vocês também podem consultar o manuscrito 114. Agora, vejam o que está escrito. Vocês conhecem esta citação. Quero que leiam. É uma profecia. Alguns de vocês nunca viram isso antes. Alguns de nós que estudamos juntos já viram e queremos juntar as peças. Diz o seguinte: na Índia, China, Rússia. À primeira vista, qualquer pessoa que conheça os acontecimentos históricos atuais sabe que esses países dominam os noticiários de hoje. Lembremos que, como resultado das tarifas, vou mostrar a vocês que, pela graça de Deus, as relações comerciais se fortaleceram. A Índia e a China, que antes tinham um relacionamento muito conturbado, se uniram. E então a Rússia se juntou a elas. E agora estão recebendo petróleo da Rússia. Meus irmãos e irmãs, isso não é por acaso. A profetisa diz, e vou prosseguir rapidamente: na Índia, na China, na Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Isso se deve à falta de alimentos. Diz a profetisa que os magnatas, por terem o poder, controlam o mercado. Eles compram a preços baixos tudo o que conseguem obter e depois vendem a preços muito mais altos. Isso significa, agora prestem atenção no que está escrito, isso significa o quê? Fome para as classes pobres. Agora quero que vocês observem esta expressão, e resultará em uma guerra civil. Agora quero que isso fique bem claro em nossas mentes. Quero que vocês circulem este trecho e o compreendam. Não estamos falando da guerra civil do passado. Alguém disse: isso se refere à guerra civil que aconteceu há muito tempo. Ora, a profetisa profetizou sobre a Primeira Guerra Civil. Lá em Battle Creek, na década de 1860, ou mesmo antes disso, eles estavam na igreja de lá. E a profetisa disse, e vocês podem ler isso, a profetisa disse que muitos dos seus filhos iriam morrer. 7 dos filhos deles iriam morrer naquela guerra e o país seria devastado.
Ela profetizou sobre isso, mas este texto não se refere a essa profecia. Uma das primeiras maneiras de sabermos disso é simplesmente observando o ano. Se vocês olharem o ano em que esta citação foi feita, notarão que no final está escrito o ano de 1800. Isso foi escrito no ano de 1899, ou seja, mais de 30 anos após a Guerra Civil Americana. Você se lembra de quando ocorreu a Primeira Guerra Civil? A Primeira Guerra Civil na história dos Estados Unidos ocorreu em 1861 e durou até 1865. E isso está acontecendo. Em 1899, esta carta foi escrita. E meus irmãos e irmãs, isso já se passaram mais de 30 anos. E o profeta não se referia à guerra civil que aconteceu no passado. Ele diz que esses eventos resultarão em uma guerra civil após 1899. Portanto, meus irmãos e irmãs, estamos falando de uma segunda guerra civil. E veremos que ela envolverá países como Índia, China, Rússia e cidades da América. Precisamos juntar as peças. Mas agora observe. A próxima frase deste parágrafo diz: depois da guerra civil, diz o texto, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe uma nação. Nesse tempo, Miguel se levantará. Então a Bíblia nos diz, assim como a profetiza, conforme mostrado, que antes do tempo da angústia, antes da obra do santuário celestial, Miguel termina a obra, e o santuário celestial, o sacerdote, nosso grande sumo sacerdote, veremos não apenas uma lei dominical, mas antes dessa lei dominical, veremos uma guerra civil que irá dilacerar a América. Agora, meus irmãos e irmãs, isso é significativo. Então, se essa é a peça do quebra-cabeça imediatamente anterior à lei dominical e conseguimos visualizar a imagem, isso significa que as condições para o que deveríamos estar vendo se desenvolverão. Isso levaria a uma guerra civil e veremos que isso está acontecendo, não vai acontecer, está acontecendo bem diante dos nossos olhos e entenderemos isso à medida que juntarmos todas as peças. Agora, meus irmãos e irmãs, observem isto agora. Esta guerra civil da qual estamos falando, vocês sabiam que, historicamente, quando estudam história, já era a hora da Segunda Guerra Civil? Mostraremos a vocês, historicamente, que no início da Primeira Guerra Civil, entre 1861 e 1865, algo estava acontecendo entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês se lembram de quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu seu nome e foi organizada? Em 1861, a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu seu nome. Em 1863, vimos a Igreja Adventista do Sétimo Dia com o nome oficial, organizada em 1863. Agora, meus irmãos e irmãs, isso aconteceu no auge da Primeira Guerra Civil. No auge da Primeira Guerra Civil, Deus estava começando a obra do Adventismo do Sétimo Dia para alcançar todo o mundo. Isso foi durante a Primeira Guerra Civil. O que acontecerá na Segunda Guerra Civil? Se a Primeira Guerra Civil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava começando o seu trabalho. Então, isso significa que na última Guerra Civil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou a hora de terminar sua obra. E meus irmãos e irmãs, este é o tempo em que estamos vivendo agora. Precisamos entender isso. É hora de terminar a obra. Jesus está se preparando para concluir sua obra no lugar santíssimo do céu, o santuário. E ao analisarmos isso, devemos observar os desdobramentos que apontam para uma guerra civil. Agora, para entendermos o que acontecerá no futuro, precisamos olhar para o passado. Portanto, precisamos entender a história. Voltem a Mateus 24 e observem o seguinte. Podemos entender o tempo em que vivemos. Você sabia que 2025 não foi um ano que só nós, como povo de Deus, podemos saber? Você sabia que o próprio diabo entende do que estamos falando? Você se lembra do que falamos em nosso último estudo? Lembrem-se que em nosso último estudo estávamos falando sobre isso, sobre o fato de que o próprio Satanás entendia a época em que vivemos. Aliás, antes de chegarmos lá, vamos para Apocalipse 12. Vamos para Apocalipse 12, voltaremos a isso mais tarde. Vamos para Apocalipse 12, e vocês se lembram que lemos Apocalipse 12, versículo 12. Vamos analisar rapidamente Apocalipse 12, versículo 12. A Bíblia diz, portanto, alegrai-vos céus, e vós que neles habitais, ai dos habitantes da terra e do mar. Por quê? Pois o diabo desceu até vocês e está cheio de ira, porque ele sabe de tudo. Ele não está supondo. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo? A Bíblia diz, pouco tempo. Agora, meus irmãos e irmãs, Mateus 8 continua dizendo que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Então, fica claro que o diabo sabe em que tempo estamos vivendo. Ele não está supondo. A questão é, se o diabo não tem conhecimento infinito, como ele sabe que lhe resta pouco tempo? Meus irmãos e irmãs, temos estudado isso.
Mostramos através de parábolas de Jesus, página 177, que Deus estabeleceu um limite prescrito, que ele mesmo registrou. Sabiam que, ao estudar os profetas e os reis, e ao estudar a Bíblia com afinco, perceberão que o diabo compreende o tempo não por meio de invenções, mas sim porque estudou a palavra de Deus que foi escrita e a estudou cuidadosamente? Da mesma forma que você e eu compreendemos o tempo, o diabo o compreendeu estudando a palavra de Deus. Ele não seguia a palavra de Deus, mas a estudava. A profetisa nos disse isso. Agora, observem o que a Bíblia diz. Observem com muita atenção o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 8. Não estamos especulando sobre isso. Em Mateus 8, no versículo 29, está escrito: E eis que eles clamaram, falando dos endemoniados, e dizendo o que os demônios dentro dos endemoniados diziam: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar? Lembra-te das últimas 3 palavras, o que dizem antes do tempo. Então 4.000 anos de história humana já haviam se passado e os demônios, assim como o diabo, sabiam que a hora ainda não havia chegado. Como eles sabiam disso? Eles sabiam da mesma forma que você e eu podemos saber. Eles estudaram as profecias. Agora, meus irmãos e irmãs, Deus nos deu algo enquanto estudávamos as profecias. Lembram-se do que descobrimos? Descobrimos, meus irmãos e irmãs, que Deus nos deu as profecias para que possamos entender isso. Agora, vocês se lembram que na última aula estudamos algo chamado astronomia? Não vamos nos aprofundar nisso agora, mas vocês podem ver na tela onde mencionamos a astronomia. Vocês se lembram que na astronomia vimos que os astrônomos conseguiram identificar o último planeta. E vocês se lembram qual era o último planeta? Qual foi o último planeta? O último planeta seria Urano. Não. Qual foi o último planeta? Qual era o último planeta? Vocês se lembram? Lembram-se da tela? Estou testando vocês. O último planeta era Netuno. Vocês se lembram, meus irmãos e irmãs, quando olharam para o planeta Netuno? Netuno foi descoberto de uma forma diferente. Vocês se lembram da tela? Olhem para a tela de vocês. Estava escrito que os astrônomos podem encontrar planetas, ou pelo menos prever sua existência. Mesmo sem observação direta. Disse que esse método foi notavelmente usado na descoberta de Netuno. E nós analisamos isso em detalhes na última aula. Descobrimos que quando Netuno foi descoberto, eles nem sequer tinham visto o planeta, mas com base na ciência da astronomia, eles sabiam sobre um evento astronômico, seu tempo e lugar, com base na ciência da astronomia. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que quando estudamos isso, não estávamos falando apenas de astronomia. Usamos isso como uma lição prática para mostrar que, assim como eles foram capazes de entender eventos astronômicos, o momento e o local deles, e era preciso até mesmo com uma margem de erro de 1 grau. Era uma margem de erro maior ou menor. Eles estavam absolutamente certos. Isso se devia à ciência da astronomia. Da mesma forma, devemos entender onde estamos em relação à geração final, com uma margem de erro maior ou menor, com base não na ciência da astronomia, mas na ciência da profecia. A ciência da profecia nos ajuda a entender isso. Agora, meus irmãos e irmãs, a inspiração disse no volume 5 do Testemunho, 708, nossa citação fundamental, diz que, como povo, somos chamados individualmente a ser estudantes da profecia. Quando nos tornarmos estudantes de profecia, então compreenderemos a ciência da profecia. Ela nos diz que devemos observar com atenção para discernir qualquer raio de luz que Deus nos apresentar. Devemos captar os primeiros vislumbres da verdade e, por meio do estudo em oração, obteremos luz clara que poderá ser compartilhada com outros. E é isso que estamos fazendo agora, compreendendo a ciência e os primeiros vislumbres da verdade para que possamos juntá-los e ver onde estamos. E é por isso que devemos compreender os eventos vindouros. Agora, em que ano, se o diabo sabe as horas, ele fixou seu povo? Olhem para a tela novamente. Vocês se lembram disso. Vimos este livro chamado 2025 e o Professor Mundial. Olhem a contracapa novamente. Diz na contracapa deste livro que, a cada 100 anos, nossa hierarquia espiritual se reúne para decidir o destino da humanidade. Este livro registra esses conclaves hierárquicos de 1425 a 2025. E assim, a cada 100 anos, no 25º ano daquele século, esses conclaves satânicos acontecem. E esses espiritualistas, os movimentos da nova ordem e os ocultistas, eles vêm juntos, eles se reúnem para decidir o destino do mundo. Vimos que este livro documenta os eventos a partir de 1425, e notamos que o próximo seria de 1525, depois 1625, 1725, 1825, 1925, e finalmente o próximo seria de 2025. Agora, meus irmãos e irmãs, isso não é
por acaso. Por que o diabo está fixando seu povo neste período? Vejam o que está escrito aqui. Na contracapa do livro está escrito: ampliei a imagem para que vocês possam ver melhor. Este é um livrinho muito útil. Para aqueles que desejam avaliar a urgência do ano de 2025, este é o ano em que os mestres se reúnem em seu conclave, que ocorre uma vez a cada século. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês se lembram de que mencionamos da última vez que estivemos juntos, que o diabo apontou para este período porque ele entende algo sobre ele. E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais para que possamos começar a entender o que aconteceu. Vocês se lembram de que publicamos neste blog que o que Satanás está fazendo neste livro é falar sobre o reaparecimento de Cristo. Não vou voltar a essa leitura, mas quero que vocês observem o contexto. Vocês se lembram que Alice Bailey era a líder do culto espiritual e que foi a partir dos escritos dela que eles extraíram este livro e o compilaram. O que eles estão fazendo é tentar preparar o mundo para o reaparecimento do seu suposto Cristo. E nós, que lemos nos testemunhos, sabemos que isso nada mais é do que Satanás preparando o mundo por meio de sociedades secretas para a vinda de Satanás personificando Cristo no fim dos tempos. Veja, quando você entende o que está acontecendo, tudo faz sentido. Mas agora eu quero que você observe algo. Olhe para esta tela novamente. Quero que você veja que neste seminário que eles realizaram em 2018, está escrito aqui que o período de preparação do mundo para este falso Cristo, e claro que eles pensam que é o verdadeiro Cristo, mas vamos chamá-lo pelo que é, o falso Cristo, diz que este período de preparação, agora olhe para a tela, vai aproximadamente de 1946 a 2025. Isso é importante. Os anos de 1946 a 2025. Diz que esses anos, segundo o que a suposta profetisa Alice Bailey, que morreu em 1949, revelaram ao ocultismo satânico. Isso foi antes de 1949. Diz que o período de 1946 a 2025 seria o período de preparação. Observe o que está escrito. Um período relativamente curto, de uma perspectiva evolutiva, foi definido como: o precursor, o diabo, está falsificando todos os nomes de Cristo. O precursor foi João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Agora, Satanás está usando esse mesmo nome e falsificando-o, porque tudo o que Deus faz, Satanás falsifica. Ele diz que o estágio do precursor, que é preparatório por natureza, para que o mundo possa ser preparado para a vinda deste falso Cristo, foi o período de 1946 a 2025. E depois disso, o estágio. Isso significa que, em 2025, Satanás sabia que o cenário já estaria preparado. E tudo começou em 1946. Agora vamos juntar as peças. O que está acontecendo? Voltem à Bíblia, para Mateus 24. Mateus 24. Observem Mateus 24 agora. Em Mateus 24, a Bíblia diz: leiamos e entendamos antes que seja tarde demais. Lembrem-se da pergunta. Ela é fundamental para entendermos tudo isso. Mateus 24, versículo 3. Observem o versículo 3 agora. No versículo 3, a Bíblia diz: e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos entraram em particular com ele. Pai Celestial, continuemos este estudo. Oh, isto é tão bom, isto é tão rico. Senhor, ajude-nos a compreender isto. Não deixe que isto passe despercebido por nós. Por favor, ajude-nos a compreender isto. Precisamos do Teu Espírito Santo. Abençoe-nos agora. E aqueles que estão assistindo e estudando, que o Espírito Santo os toque, para que cada um de nós veja a necessidade de se preparar antes que seja tarde demais. Abençoe-nos agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Veja o que a Bíblia diz. Mateus 24, versículo 3. Diz: e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, entraram em particular com ele os seus discípulos, dizendo: conte-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Lembrem-se, Jesus está dando sinais que apontam para a segunda vinda e o fim do mundo. E vamos mostrar a vocês, Satanás, estudem isso, mas agora prestem atenção. E o fim do mundo. A Bíblia diz que esses serão sinais da sua vinda em quê? No fim do mundo. Então esses são sinais mundiais. Que tipo de sinais? Sinais mundiais. Então todas essas coisas precisam ser proféticas em sua essência. Na natureza, teríamos que vê-los como sinais que afetariam o mundo. Agora, meus irmãos e irmãs, saibam o que a Bíblia diz no versículo 5. Cuidado, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O versículo 6 diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado para não perturbar a paz. Agora, meus irmãos e irmãs, quero que entendam algo. Este versículo nos dá sinais que apontam para a sua vinda e o fim do mundo. A Bíblia está nos dizendo que isso significa algo profético. Pensem bem nisso.
Houve guerras desde a época de Cristo até os dias de hoje. Como isso poderia ser um sinal da vinda de Cristo e do fim do mundo? Isso sempre aconteceu. Alguém disse que isso sempre aconteceu, mas nenhum de vocês entende a Bíblia corretamente. Vejam, meus irmãos e irmãs, se é um sinal mundial, então os sinais devem ser de natureza mundial. Então, que tipo de guerra deve ser para ser um sinal da vinda de Cristo e do fim do mundo? Não pode ser apenas uma guerra local qualquer. Que tipo de guerra teria que ser? Teria que ser uma guerra mundial. Se vocês estudarem história, descobrirão que a Primeira Guerra Mundial ocorreu depois da época de Cristo. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Mas agora, meus irmãos e irmãs, Mateus 24 diz que o sinal não será apenas uma guerra. Diz que vocês ouvirão falar de guerras, no plural. Não guerra no singular, mas guerra no plural. Agora me diga uma coisa. Qual é o número mínimo de guerras que podem ocorrer sem comprometer o plural? O número mínimo de guerras que se pode ter, e são guerras no plural, é quanto? 2. Então a minha Bíblia lhe está dizendo que, para que Mateus 24 se cumpra, precisamos de pelo menos 2 guerras mundiais antes de chegarmos a Mateus 24, versículo 6. Agora, meus irmãos e irmãs, tudo o que precisamos fazer é analisar as páginas da história. E quando vocês olharem para a história, descobrirão que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Ela começou em 1939 e terminou em que ano? Falem comigo. Terminou em 1945. Portanto, meus irmãos e irmãs, Mateus 24, versículo 6, abrange o período desde a época de Cristo até 1945. E assim chegamos a 1945. Chegamos ao versículo 6 em 1945. Mas observem, vocês sabem que deveríamos saber que, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo não acabaria. Diz, cuidado para não perturbar. Depois de ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, cuidado para não perturbar. Por quê? Porque todas essas coisas, o que? Devem acontecer. Mas o fim é o quê? Ainda não. Então a Bíblia está nos dizendo que em 1945, assim que vimos a Segunda Guerra Mundial, todo crente deveria dizer, espere um minuto. Foi isso que Jesus disse. Agora estamos no versículo 6, mas o fim ainda não chegou. Agora, meus irmãos e irmãs, em que ano estamos? Em 1945, 1946. Agora pensem nisso. Satanás entende isso. E este ano, ou a fase precursora, lembrem-se do que o ocultista disse. Foi entre os anos de 1946 e 2025. Imediatamente após isso, Satanás diz que a profecia se cumpriu e que precisa preparar o terreno para o falso Cristo. Meus irmãos e irmãs, isso está acontecendo profeticamente, no tempo certo. E de 1946 a 2025, este foi o ano que Satanás usou para começar a organizar o mundo para seu engano final. Mas vamos continuar e ver o que Jesus diz. A Bíblia continua dizendo, o fim ainda não chegou. Depois de 1945, veremos o que acontecerá a seguir. O versículo 7 diz, pois nações se levantarão contra nações, e reino contra reino, e haverá fomes. Que tipo de fomes? Se é um sinal mundial, tem que ser uma fome mundial. Diz que haverá fomes mundiais. O que mais? Pestes. E o que mais? Terremotos e desastres em diversos lugares. Em outras palavras, veremos a devastação ambiental em todo o mundo. Terremotos, incêndios, inundações e tornados. Veremos isso exatamente como a Bíblia diz. E já vemos isso agora. Tudo isso culminando na promulgação de uma lei dominical. Mas vou ignorar uma que vou abordar agora mesmo. Diz pestes. Agora você e eu sabemos o que é uma peste. O que é uma peste? Uma peste é uma doença. Doença. Agora, como chamamos uma doença? Meus irmãos e irmãs, isso será um sinal da profecia. Vejam, Mateus 24 fala sobre sinais mundiais, guerras mundiais, fomes mundiais. Então, isso teria que ser uma pestilência mundial. Temos tido pestes, doenças e enfermidades desde a época de Cristo, mas esse não é o sinal. O sinal do fim do mundo será quando virmos uma pestilência mundial. Agora, quando você tem uma doença local que atinge uma nação específica e se espalha por ela, você não a chama de nada. Você nem a chama simplesmente de doença. Esse tipo de pestilência é chamado de epidemia. A epidemia é algo, meus irmãos e irmãs, que atinge uma nação, atinge um povo. Epi significa sobre, demi que significa povo, epidemia. Agora, meus irmãos e irmãs, ao mesmo tempo, também sabemos que quando algo afeta o mundo, a doença mundial não é chamada de epidemia. É chamada de quê? Epidemia. Pandemia. Então, meus irmãos e irmãs, pandemia significa pan, significa tudo, e edemia significa povo. Portanto, quando as doenças que afetam todas as pessoas têm natureza mundial, chamamos isso de pandemia. Então,
Meus irmãos e irmãs, Mateus 24 me diz que depois de 1946, depois do mundo guerras, veríamos uma pandemia. Não poderia ser a gripe espanhola, porque essa foi a primeira coisa que as pessoas disseram. Bem, já vimos a gripe espanhola. Não é isso. Como sabemos? Porque, irmãos e irmãs, a gripe espanhola aconteceu historicamente em 1918. 1918 foi o ano em que a Primeira Guerra Mundial estava ocorrendo. Mas, meus irmãos e irmãs, isto diz que veremos uma pandemia após a Segunda Guerra Mundial, após as guerras, o que significa que veríamos uma pandemia após 1946, que seria de natureza mundial para cumprir a profecia do versículo 7. E meus irmãos e irmãs, fiel à profecia, isso aconteceu. E vocês sabem agora quando essa pandemia ocorreu. Que pandemia foi essa? Foi a Covid-19, que ocorreu em 2020. Aquilo não foi uma pandemia comum, foi o começo do fim em um sentido especial. Observem o que a Bíblia diz. Ela diz: pestes e terremotos em diversos lugares. O versículo 8 diz: tudo isso é o quê? O princípio das dores ou o princípio do fim, neste sentido especial. Agora, meus irmãos e irmãs, ouçam-me. Essa pandemia não acabou, como sabemos disso, porque a Bíblia não fala em pestilência. Diz pestes. Isso significa que estamos nos preparando para uma pandemia ainda pior, que devastará o mundo. É por isso que precisamos nos preparar agora. Agora, quando juntamos tudo isso, começa a fazer sentido que a geração que não passará venha depois de 2020. Veremos um evento após 2020 que conecta a geração que não passará. E veremos que isso tem alguma relação com 2025 e a geração final. E assim, estamos juntando as peças desse quebra-cabeça. Mas para entendermos isso claramente, precisamos voltar um pouco mais na história. Abram suas Bíblias em Eclesiastes. Qual livro eu disse? Vamos para Eclesiastes. Anotem isso. Escrevam. Circulem, por favor. Vão para Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Agora, meus irmãos e irmãs, ouçam com atenção. Para entendermos o futuro, precisamos olhar para o passado. Não há como compreender profecias sem estudarmos história. E quando estudamos história, então começa a fazer sentido o que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Agora, quero que vocês vejam isso historicamente. Precisamos entender que 2025 não foi comum. Quero que vocês vejam isso na tela e estou prestes a mostrar algo muito significativo. Leiam Eclesiastes, capítulo 1, e vejam o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 1. E vamos ler o versículo 9 juntos. Eclesiastes 1:9. O que a Bíblia diz no versículo 9? A Bíblia diz que o que foi, isso é o que há de ser. Ora, o que foi é o passado, é a história. O que será é o futuro, é a profecia. Diz também, e o que se fez, isso é o presente. Isso é o que há de se fazer. Isso é o futuro. Resumindo, a Bíblia está dizendo que as coisas que acontecem no passado se repetirão no presente e no futuro. Em outras palavras, está nos dizendo que tudo o que queremos saber no presente. E quanto ao futuro, podemos aprender simplesmente olhando para o passado. E a Bíblia termina no versículo 9 dizendo: e não há dúvida alguma de que não há coisa nova debaixo do sol. Em outras palavras, a história se repete no presente e no futuro. Portanto, se quisermos saber o futuro e o presente, tudo o que precisamos fazer é olhar para o passado. Assim, de todos os nossos estudos, a história é a área mais qualificada para embasar nossa pesquisa. Então, se quisermos entender 2025 como um ano incomum, podemos analisar qualquer campo do conhecimento. Podemos começar pelo básico do conhecimento. E você sabe o que quero dizer com básico do conhecimento. Você pode revisar todo o alfabeto. Todas as áreas do conhecimento nos dizem isso. Aliás, veja o que diz a inspiração. Quero que você leia o que a profetisa diz. Esta é uma declaração com a qual precisamos nos familiarizar profundamente. No livro Educação, nas páginas 179 e 180, observe a tela. Diz o seguinte: o presente é um momento de enorme interesse para todos os seres vivos, governantes e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade. Agora, observem a próxima frase: homens e mulheres pensantes. O que isso significa? Circulem essa palavra. Homens e mulheres pensantes de todas as classes sociais têm sua atenção voltada para os eventos que acontecem ao nosso redor. O que eles estão observando? Estão observando os eventos atuais. Isso significa que estão acompanhando as relações tensas e instáveis que existem entre as nações. Vou lhes dizer uma coisa. Em 2025, nossas nações nunca estiveram tão tensas quanto agora.
Quando você observa o que está acontecendo na Coreia do Norte, em Israel, no Oriente Médio, na Ucrânia, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, na Europa e em todos esses países, percebe que eles mal conseguem se manter unidos? Mesmo neste exato momento, vemos a França e a Alemanha se preparando para a guerra, acreditando que talvez a Rússia esteja se preparando para bombardeá-las. Percebemos que não víamos movimentos como esses há muito tempo. A Segunda Guerra Mundial na década de 1940. Isso não é por acaso. Por que estamos vendo os preparativos para esses eventos acontecendo novamente agora? Aguardem. Veremos. É uma peça do quebra-cabeça, mas precisamos entender a história. Agora, meus irmãos e irmãs, a profetisa diz, Educação 179, 180, que os homens e mulheres pensantes têm sua atenção voltada para os eventos que acontecem ao nosso redor. Eles estão observando a tensão. Relações tensas que existem entre as nações. Elas observam a intensidade. Agora observem isto. Isso é tomar posse de quê? Cada elemento terrestre. Em outras palavras, tudo na Terra, cada parte dela da Terra, é uma intensidade que está tomando conta dela. E observando os eventos e cada elemento terrestre, eles reconhecem. O que eles reconhecem? Diz que eles reconhecem que algo grandioso e decisivo está prestes a acontecer. Não diz que está distante, diz que está prestes a acontecer. Ora, esses homens não estão estudando a Bíblia. Não é assim que eles sabem. Diz que eles estão observando os eventos, as nações, cada elemento, e reconhecem que algo decisivo está prestes a acontecer. Acontece que o mundo, não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, está à beira de uma crise colossal. Isso significa que devemos ser capazes de analisar todas as áreas do conhecimento e constatar, de forma inequívoca, que estamos em crise. E vou lhes dizer uma coisa, vocês podem analisar todos os fundamentos do conhecimento. Não tenho tempo para abordar todos os fundamentos hoje, mas o que quero dizer é, por exemplo, vocês podem analisar a agricultura e constatar que estamos em crise. Observem as fomes mundiais e vejam isso profeticamente. B, biologia. Vocês podem analisar a biologia e constatar isso. C, química. Você pode observar a química e constatar isso. Hoje em dia, até mesmo uma disciplina universitária chamada colapsologia foi desenvolvida, na qual se estuda como nações e civilizações entram em colapso, e os pesquisadores afirmam que isso está acontecendo agora. Você pode consultar a letra D, observar as doenças e constatar que estamos na geração final. Pode consultar a letra E, a ecologia. Pode observar a ecologia, os ecossistemas e constatar isso no meio ambiente. Pode consultar a letra F, as finanças, e constatar isso. Pode consultar a letra G, a geologia e a estrutura da Terra. Massas de terra, rochas, vulcões e água. Observem tudo isso. Vocês podem olhar para a letra H, que representa a história, e seguir a lista. Todos os campos do conhecimento, quando estudados corretamente, mostram que a mensagem está clara. Jesus está prestes a voltar e Deus está dizendo, por favor, acordem. Não temos muito tempo. O que quer que façamos, devemos fazer rapidamente. 2025 não foi um ano qualquer. Agora, quero que vocês percebam que o profeta diz, na educação, os homens pensantes. Por que isso é importante? Porque a história se repete. Vão e encontrem-se comigo em suas Bíblias no livro de Mateus. Vá para Mateus, capítulo 2. Estamos apresentando agora uma das evidências mais importantes que já vimos em nossos estudos. Se quisermos entender isso, por favor, preste atenção. Há duas grandes linhas de evidência que precisamos compreender, e a única maneira de entendê-las é olhando para a história. Veja bem, se quisermos entender o futuro, precisamos olhar para o passado. A história é circular, a história é cíclica, ela se repete. E, portanto, se eu quiser entender a profecia, para entender a segunda vinda de Jesus, preciso analisar a história da primeira vinda. Se compreendermos o que aconteceu antes da primeira vinda de Cristo, então as mesmas coisas acontecerão enquanto nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, porque a história se repete. Estamos seguindo a história do antigo Israel. Meus irmãos e irmãs, é por isso que, antes da primeira vinda de Cristo, João Batista preparou o caminho. E é por isso que, antes da segunda vinda de Cristo, Deus designa um povo para preparar o caminho. A história se repete. Agora quero lhes fazer uma pergunta. Houve um tempo de tribulação antes? Haverá um tempo de tribulação antes da segunda vinda de Cristo? Sabemos que sim. Miguel vai se levantar. Haverá um tempo de tribulação. Vimos isso em uma guerra civil antes disso. Agora, meus irmãos e irmãs, houve um tempo de tribulação antes da primeira vinda de Cristo? Se a história se repete, certamente haverá. Bem, vejamos o que a Bíblia diz. No livro de Mateus, capítulo 2,
Observem o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 2. Em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 3, sabemos que Mateus 2 narra a história da primeira vinda de Cristo. É quando Cristo fez seu primeiro advento ao mundo. Portanto, se quisermos entender a segunda vinda, precisamos estudar Mateus 2. Em Mateus 2, observe o que a Bíblia diz a partir do versículo 3. Mateus 2, versículo 3. A Bíblia diz que quando Herodes, o rei, o líder político, ouviu essas coisas, ele... Qual é a próxima palavra? Tribulação. Então, para o reino secular, antes da primeira vinda de Cristo à Terra, houve um tempo de tribulação. Observem o que ele continua dizendo. E toda Jerusalém, ou seja, a igreja religiosa, estava com ele. Vemos, portanto, que antes da primeira vinda de Cristo, houve um tempo de tribulação no governo e no setor religioso, no mundo religioso. Vemos tribulação tanto na igreja quanto no Estado. Agora, meus irmãos e irmãs, a história se repete, porque antes da segunda vinda de Cristo, veremos outro tempo de tribulação na igreja e no Estado. Mas, meus irmãos e irmãs, aquele tempo de tribulação foi muito pior. Se você analisar a história, verá que o diabo estava tentando destruir Jesus antes mesmo de seu nascimento. E que houve perseguições que resultaram na morte de milhares e milhares de pessoas, muitas delas porque Satanás tentava eliminar Cristo antes mesmo de seu nascimento. Agora, meus irmãos e irmãs, a mesma coisa vai acontecer novamente, e a menos que Deus interrompa aqueles dias, ninguém será salvo. Eu lhes digo, a perseguição está bem diante de nós. Precisamos de um relacionamento com Jesus como nunca antes. Precisamos unir nossas famílias como nunca antes. Precisamos educar nossos filhos como nunca antes para que coloquem nossa casa em ordem. Agora, meus irmãos e irmãs, vemos que a história está se repetindo, mas quero que observemos algo. Vocês se lembram do que o profeta disse? O profeta disse que pouco antes da segunda vinda de Cristo, haverá homens e mulheres pensantes de todas as classes sociais que reconhecerão que essa grande crise ocorrerá, não porque estejam estudando a Bíblia, mas simplesmente observando os eventos, simplesmente observando todos os outros elementos terrenos. Ora, o que a Bíblia diz? Lembrem-se, tudo o que o profeta diz, a Bíblia diz, e tudo o que a Bíblia diz, o profeta diz. Agora, meus irmãos e irmãs, onde na Bíblia encontramos esses homens pensantes, quero que vocês percebam que a Bíblia lhes dá outro nome. Vejam Mateus, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz: quando Jesus nasceu em Belém, falando da primeira vinda à Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram. O que vieram? O que vieram, pessoal? Homens sábios. Agora, meus irmãos e irmãs, quero que vocês circulem em suas Bíblias. Homens sábios. Quero que vocês escrevam uma frase sobre homens sábios. Quero que escrevam as palavras sábios, homens pensantes, porque homens sábios são homens que pensam. Tudo o que o profeta diz, a Bíblia diz. Agora, quero que vocês entendam que, antes da primeira vinda de Cristo, havia duas classes de pessoas que sabiam que Cristo estava prestes a vir e que um grande evento profético estava para acontecer. Vocês se lembram que o povo de Deus, o povo religioso de Deus, estava ciente. Vocês podem percorrer a Bíblia e pensar em algumas das pessoas que sabiam que estavam. Que parte do povo de Deus sabia que Jesus estava prestes a vir? Se você ler a Bíblia com atenção, refletir e examinar, encontrará várias pessoas que sabiam. Você se lembra de Simeão? Ele sabia que Cristo estava prestes a vir pela primeira vez. Você se lembra da profetisa Ana? Você se lembra dos pais de João Batista? Você se lembra dos pastores comuns no campo que vigiavam seus rebanhos à noite? Eles estavam estudando as profecias e tinham conhecimento da vinda do Senhor. Mas, meus irmãos e irmãs, não era apenas o povo de Deus que tinha esse conhecimento. Havia uma segunda classe de pessoas. Esses sábios não eram religiosos, não eram os líderes religiosos da época. Eles sabiam por si mesmos, esses sábios, que Jesus viria, não porque faziam parte do povo de Deus. Eles estavam cientes das evidências. Agora, meus irmãos e irmãs, quero que vocês entendam algo. Se a história se repete, e ela se repete, então há duas linhas de evidência que precisamos tomar consciência disso. É a evidência dos sábios que estavam cientes do que ia acontecer, que estavam fora da igreja. Mas há uma segunda classe. Continue lendo, pois você descobrirá que o povo de Deus não deveria basear toda a sua fé simplesmente nas palavras desses sábios, por mais sábios que fossem. Se você for a Mateus 2, alguns versículos abaixo, até o versículo 4, verá o que a Bíblia diz. No versículo 4, a Bíblia diz: e tendo reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer.
Então Herodes queria saber onde essa profecia se cumpriria. E no versículo 5, você notará que eles não disseram: bem, sabemos que se cumprirá por causa das palavras dos magos. Não foi isso que eles disseram. O que diz o versículo 5? Diz: e eles lhe disseram: em Belém da Judeia. Por quê? Porque assim diz. Os sábios disseram: não, não é isso que está escrito. Está escrito, pois assim está escrito. Onde? Pelo profeta. E assim eles souberam, estabeleceram a fé no que estava para acontecer, não pelas palavras dos sábios, mas pelos escritos dos profetas. Agora, meus irmãos e irmãs, isso nos apresenta duas linhas de evidência. Temos as palavras dos sábios e temos os escritos dos profetas. E antes da primeira vinda de Cristo, essas duas linhas de evidência diziam a mesma coisa. Meus irmãos e irmãs, quando disseram a mesma coisa, Cristo veio pela primeira vez. Ora, se a história se repete, isso significa que, antes da segunda vinda de Jesus, devemos observar que os escritos dos profetas e as palavras dos sábios ou dos homens de pensamento devem nos dizer que Jesus está vindo, a crise está prestes a acontecer. Eles devem nos dizer a mesma coisa. Agora, meus irmãos e irmãs, o que aconteceria? E se víssemos os escritos dos sábios nos dizendo algo, mas isso não estivesse na Bíblia, significaria que era falso, que não era verdade. Porque a Bíblia diz: a lei e o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Mas e se os escritos dos profetas dissessem algo e os sábios, os homens de pensamento, não falassem sobre isso ou não vissem nada a respeito? Continuaria sendo verdade. Mas isso simplesmente significaria que ainda não era o momento para o seu cumprimento. Seria apenas parte da profecia. Mas agora, meus irmãos e irmãs, quando os escritos dos sábios e os escritos dos profetas apontam para a mesma coisa, Jesus veio pela primeira vez e a história se repetirá. Quando vemos hoje que os escritos dos sábios e os escritos dos profetas nos dizem a mesma coisa, podemos saber que é o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo e que o fim está próximo. Agora, é isso que temos que fazer. Não vamos terminar por hoje. Não vamos terminar por hoje. Sei que não vamos terminar por hoje, mas estou estabelecendo as bases do que estamos nos preparando para fazer, para ver se 2025 foi um ano qualquer. E quero que vejamos os escritos dos sábios. O que faremos? Vou lhes dizer o que faremos. Porque para sabermos que isso está prestes a acontecer, a evidência precisa ser que tudo o que os sábios disseram e escreveram esteja presente nos profetas. Então, vamos comparar. Vamos comparar o que os sábios dizem e o que os profetas dizem, e será interessante. Porque em 2025 eles disseram a mesma coisa. E sabemos que isso significa que Jesus precisa estar pronto para voltar pela segunda vez, para que esta geração não passe até que todas essas coisas se cumpram. Agora, olhem para a tela e observem o que está escrito. Vejam as palavras dos sábios analisando a história agora. Notem que isso é de um artigo chamado The Big Think. Se olharem a data, é 29 de julho de 2017. Um artigo semelhante foi escrito em 2010. Mas quero que vejam este de antes da data, em 2017. Vejam o que está escrito. Por que a queda do Império Americano ocorrerá até 2030? O historiador continua dizendo: observem agora, todas as tendências negativas que assolam os Estados Unidos atualmente. Lembrem-se, isso foi escrito em 2017. Provavelmente piorarão muito, crescendo rapidamente. Até 2020. Agora, escutem, este historiador escreveu isso em 2017. Como ele sabia disso em 2020? Ele não inventou nada, mas vocês dizem: bem, não tínhamos com o que nos preocupar, nada aconteceu em 2020. Aconteceu alguma coisa? Sim, algo aconteceu em 2020, algo profético. Meu irmão diz que o texto prevê um crescimento rápido até 2020 e que o número de pessoas atingirá uma massa crítica até 2030. Isso é o que dizem os historiadores, e eles não estão se baseando no que a Bíblia diz. Eles estão analisando eventos políticos, as nações estão olhando para a história e chegando a essa conclusão. É isso que eles estão analisando agora. Vocês se lembram daquele artigo da Fox News sobre a data de expiração dos Estados Unidos, se o país entrará em colapso em 2026? Por que eles falam em 2025 e 2026, ou até mesmo em 2025? O que os leva a dizer isso? Eles estão analisando a história, e nós estamos nos preparando para estudar e, primeiramente, extrair informações de um período histórico. Isso nos mostra que 2025 não foi um ano comum. E então, vamos analisar a Bíblia para ver se ela nos diz exatamente a mesma coisa. Estou apenas apresentando isso agora.
Não vamos concluir agora, mas estou apresentando isso agora, enquanto nos preparamos para abordar esses pontos finais. Estou apresentando isso a vocês agora, algo da história, e quero que vocês anotem. Vamos estudar isso em detalhes, mas quero que vocês anotem. Existe algo chamado Quarta Virada. A Quarta Virada. Você já ouviu falar dela? Bem, se você estudou comigo, já ouviu falar. Se você não estudou conosco, talvez não tenha ouvido falar. Mas estamos reunindo essa peça. A Quarta Virada. O que é a Quarta Virada? A Quarta Virada número 1 é um livro. Olhe para a tela. Diz que é um livro publicado há quase 25 anos. Previram que os Estados Unidos enfrentariam uma grande crise. O clímax ocorrerá por volta de 2020. E o próximo passo será um impasse entre millennials e baby boomers, que inaugurará uma nova ordem mundial. Vejam o que continua dizendo. Uma grande crise em 2008, seguida por uma ainda maior em 2020. Enquanto um líder autoritário, severo e inflexível da geração baby boomer resiste a um momento histórico de mudança nos Estados Unidos. Diz que tudo foi previsto em 1997. Agora vejam o que diz, que Hall e Strauss fizeram isso. Mas esperem um pouco, diz. Vocês acreditariam que tudo isso foi previsto há 25 anos? E um defensor do livro nos mais altos escalões do governo Trump? Esse é o Sr. Steve Bannon, talvez vocês o conheçam. Ele foi um dos principais arquitetos do governo Trump em seu primeiro mandato. Ainda são bons amigos até hoje. Mas agora, meus irmãos e irmãs, ele falou sobre este livro, A Quarta Virada, e disse que está se cumprindo à risca. Mas não foi apenas no Partido Republicano, mas também no Partido Democrata que se falou sobre este livro e se viu concretizado. É incrível que tenha sido defendido por ambos os lados do espectro político. Agora, meus irmãos e irmãs, ao analisarmos isso, vemos que o livro continua falando sobre história. É isso que eles estão citando agora. Diz como previram o clímax por volta de 2020 e a resolução, incluindo uma grande desvalorização da economia. Em outras palavras, uma crise econômica totalmente reestruturada para um novo conjunto de circunstâncias por volta de 2026. Diz que a história é sazonal e o inverno está chegando. Eles escreveram em um livro publicado no final da década de 1990. Você consegue imaginar que isso já existia na década de 1990? Agora observe o que eles dizem. Observe o que eles dizem agora. Dizem que isso foi escrito na década de 1990. Em algum momento antes de 2025, eles escreveram: a América passará por um grande momento histórico e a própria sobrevivência da nação estará em risco. Agora vou lhes contar algo. Esses homens, agora vamos mostrar a vocês. Esses homens disseram que o que iria acontecer por volta de 2025, lá na década de 1990, estará conectado ou será semelhante à Revolução Americana. Disseram que será semelhante à Guerra Civil. Disseram que, por volta de 2025, deveríamos ver nos Estados Unidos o início de outra Guerra Civil. E isso é história, irmãos e irmãs. Então, como eles chegaram a esse conceito? Quero mostrar a vocês. Na próxima aula vamos analisar isso em detalhes. Eles estudaram algo chamado gerações. Estavam escrevendo um livro. O primeiro livro, antes de escreverem A Quarta Virada, chamava-se Gerações. E dentro de gerações, eles não estavam procurando por isso. Estavam apenas estudando gerações, fazendo um relatório sobre gerações para um livro que estavam escrevendo. Mas no meio disso começaram a perceber um padrão relacionado às gerações. E eles perceberam que, em toda a história anglo-saxônica, por mais de 500 anos, isso acontecia. Mas, em toda a história americana, desde a Declaração de Independência em 1776 até os dias atuais, eles viram a história se repetir. E viram isso acontecer a cada 80 anos. Agora, você não entende agora. Tudo bem, vamos estudar isso em detalhes, mas quero que você veja isto. Observe o que diz. Leia este artigo por um momento. Ele afirma que uma teoria radical diz que uma grande crise remodela a América a cada 80 anos. E isso está no livro para advogados e na nossa próxima apresentação vamos ajudá-lo a garantir que você entenda, mas saiba disso. A cada 80 anos, vemos isso acontecer na história. Agora, se você anotar isso em seus cadernos, verá na tela. Anote que a primeira crise na América ocorreu quando os Estados Unidos declararam independência em 1776, mas uma crise chamada Revolução Americana já estava se desenvolvendo, e a Revolução Americana atingiu seu ponto crítico em 1785. Essa foi a primeira, a quarta virada da América. Mas a cada 80 anos, historicamente, ocorre uma crise que marcará a história americana. 4 delas nos levam à crise final. Agora, 80 anos. Se você somar 80 anos a 1785, o que você obtém? Anote. Reserve um tempo para escrever. Você pode até pausar e fazer as contas você mesmo, e verá. Mas se você somar 1785 e 80 anos, o que você obtém depois de 1785? 80 anos depois, chegamos aonde? 1865.
Estamos em crise, sim, estávamos. Qual era a crise? Guerra civil. Ela vai se repetir. Vamos acrescentar 80 anos a isso. 1865, acrescente 80 anos a isso. Onde isso nos leva? 80 anos até 1865 nos levarão a 1945. Estávamos em crise? Sim, uma crise mundial. Era a Segunda Guerra Mundial. A cada 80 anos, uma crise. É o que a história comprova, a história se repete. Vamos estudar isso em detalhes. Mas se você somar 80 anos a 1945, se você parar e fizer isso, somar 80 anos a 1945, adivinhem que ano vocês obtêm, irmãos e irmãs? Vocês obtêm 2025. Isso significa que, historicamente, 2025, um ano profético e, assim como na astronomia, mesmo sem ver Netuno, foi possível identificar o evento astronômico no momento exato. Com a ciência da profecia, podemos captar os primeiros indícios e identificar que 2025 seria... Este não foi um ano comum, e vamos provar isso agora. Isso foi o que os sábios escreveram, vamos analisar isso com mais detalhes. Mas e se os escritos dos profetas nos disserem exatamente a mesma coisa? Meus irmãos e irmãs, veremos que 2025 realmente não foi um ano comum. E se for assim, o que devemos esperar? Porque lembrem-se, com o que começamos? Com a peça final do quebra-cabeça, a aprovação de uma lei nacional que obrigará a guarda do domingo. E logo antes disso, lembram-se do que vimos na tela? Logo antes da lei dominical, antes daquela última peça, daquele último ato do drama. Antes disso, a guerra civil. Quais partes estariam ligadas a essa guerra civil? Índia, China e Rússia e as cidades da América. E veríamos os preços subirem, e veríamos isso resultar em fome. Veríamos isso resultar em fome, inanição e uma guerra civil. Vocês mesmos veem isso na tela agora, meus irmãos e irmãs. Vocês sabem que isso está acontecendo agora? Olhem para a tela. Vocês veem esses três homens. Quem são esses três homens? A Rússia é liderada por Putin. Quem é aquele segundo homem? É o líder da Índia, Modi. Quem é aquele terceiro homem? É o líder da China. Agora, meus irmãos e irmãs da Rússia. Índia e China. Lembramos desses nomes? Exatamente o mesmo nome. Agora, por que se uniram? Vejam o que diz. O boletim informativo Inside India, da CNBC, aborda o equilíbrio triangular da Índia, tarifas, petróleo e apertos de mão instáveis. Começam a falar sobre essas potências, meus irmãos e irmãs, as tarifas e a crise econômica que assola os Estados Unidos e o mundo todo. Alguém disse, eu não sabia que estávamos em crise nos Estados Unidos, achava que nossa economia estava indo bem. Escutem, temos mais de 36 trilhões de dólares em dívidas. Não se pode ter uma economia saudável com 36 trilhões de dólares em dívidas. Meus irmãos e irmãs, isto é profético por natureza. Agora, quando entendermos o que está acontecendo, poderemos ver por nós mesmos. Vejam o que diz a BBC. Isso foi há apenas algumas semanas. Diz que, abaladas pelas tarifas de Trump, a Índia e a China buscam uma retomada das relações comerciais. A China tenta usar a turbulência causada por Trump para unir líderes contra a ordem liderada pelos Estados Unidos. Meus irmãos e irmãs, a profecia está se cumprindo. Lembrem-se, vimos que a cada 80 anos essas coisas acontecem. Vocês sabiam que a união entre Índia, China e Rússia não é acidental? Vejam o que este jornal diz. O texto diz que o líder da China, na segunda-feira, pediu aos líderes de países como Rússia, Irã e Índia que integrassem suas economias. Desça para o próximo parágrafo. Fala sobre o líder da China, que diz estar organizando uma cúpula, e até mesmo o líder da Coreia do Norte compareceu. Eles nunca tinham visto isso antes. Todas as pessoas que antes estavam em conflito se unindo. E então veja o que diz o texto. Afirma que, por enquanto, o grupo de 26 países está unido principalmente por um senso de concordância com os Estados Unidos, em vez de um senso de propósito comum. Em outras palavras, eles não têm nada em comum, exceto o fato de serem contra os Estados Unidos. Agora, meus irmãos e irmãs, observem o que isso significa. O próximo parágrafo diz, mas as cerimônias são tanto sobre aparências quanto sobre acordos. Muitas das autoridades permanecerão para um grande desfile militar. Dizem que nunca viram nada parecido. Pequim está celebrando esta semana, observem bem, o 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial. Em outras palavras, este ano eles estão reconhecendo que se passaram 80 anos desde aquela grande crise. Sabem o que isso nos diz? Que está na hora de outra crise. Agora, meus irmãos e irmãs, logo em seguida vimos algo acontecer neste mês que foi tão profético em sua natureza. O que aconteceu neste mês? Porque vemos essa teoria radical se comprovar a cada 80 anos. O que aconteceu neste mês? Olhe para a sua tela e você verá um homem coçando a cabeça. Você sabe onde ele está? Onde ele está? Ele está no meio de um cruzamento.
Meus irmãos e irmãs, quero dizer-lhes agora mesmo que vocês e eu, individualmente, estamos numa encruzilhada. Como adventistas do sétimo dia, estamos numa encruzilhada. E como nação e como mundo, estamos numa encruzilhada. E adivinhem para onde essa encruzilhada nos leva? Se olharem para a tela, verão que podemos escolher entre sucesso e fracasso, oportunidade ou fracasso e fatalidade. Meus irmãos e irmãs, precisamos escolher o que está prestes a acontecer, qual será o nosso fim. Mas o nosso país está tomando uma decisão agora. Vejam o que está acontecendo. Olhem para a tela agora mesmo. Você vê aquele homem ali? Quem é aquele? Ah, eu sei que você sabe quem é. O nome dele é Sr. Charlie Kirk. Vou lhes dizer uma coisa. Muitas vezes posso mostrar alguém na tela. Vocês podem não saber o nome, mas saberão quem é essa pessoa. Isso é profético. Agora, meus irmãos e irmãs, não vou entrar em detalhes sobre a política por trás disso. Lembrem-se, não se envolvam com política. O que precisamos entender é que, em primeiro lugar, ele é uma alma preciosa, um filho de Deus. Que devemos orar por sua família. É trágico que um homem tenha sido assassinado e morto em plena luz do dia. Uma tragédia para a nação. Devemos orar por sua família, sua esposa e seus 2 filhos. Mas, meus irmãos e irmãs, não foi apenas trágico para ele. Até mesmo o homem que atirou, o Sr. Tyler, estava sofrendo. Foi trágico para ele também. Ele também é um filho de Deus. E você não pode ser cristão e dizer, bem, o Sr. Kirk era um filho de Deus e o Sr. Tyler não é um filho de Deus. Vocês sabem que Jesus morreu por todas as pessoas deste mundo? Meus irmãos e irmãs, ambas são tragédias. E devemos orar também pelo Sr. Tyler, para que Deus entre em seu coração e o salve. Agora, meus irmãos e irmãs, o que precisamos entender não é política, mas profecia. Isso é profético. Vocês perguntam, o que eu quero dizer com isso? Bem, não posso entrar em detalhes agora, mas quero mostrar um trecho para vocês ao concluirmos, porque nosso tempo já passou. Mas quero mostrar isso agora, ao finalizarmos. Estamos vendo isso agora mesmo. Esse homem era o líder de uma organização chamada Turning Point, que era tanto uma organização política quanto religiosa. E ela iria liderar, e está liderando, a união entre igreja e Estado. Meu irmão diz que ele era um evangélico conhecido, um dos mais jovens capazes de cativar os jovens eleitores e revolucionar a história do voto cristão no mundo, inclusive entre os jovens. Aliás, ele é acreditado por praticamente sozinho ter trazido o Sr. Trump de volta ao seu segundo mandato. Meus irmãos e irmãs, esta não foi uma situação comum. Isso é profético, e eu quero mostrar isso a vocês agora. Isso mostra, se você olhar aqui, que o atentado contra o Sr. Kirk, onde ele foi assassinado, levou o país a esta encruzilhada entre, primeiro, veja o seu cartaz, tornar a América grande novamente. Ou, em segundo lugar, levar os Estados Unidos a uma guerra civil. Agora, meus irmãos e irmãs, alguém disse, vocês querem dizer que o atentado contra o Sr. Kirk pode ter algo a ver com a guerra civil? Meus irmãos e irmãs, isso não é especulação da minha parte. Vejam bem, quando começamos a falar sobre 2025, percebemos que não foi um ano qualquer, nem anos atrás, nem mesmo agora. No ano passado, alguém podia sentar, entrar no YouTube ou falar com o mundo todo e dizer, sabe, em 2025 nada vai acontecer, não significa nada. E vocês podiam até acreditar nessa pessoa e pensar que ela tinha razão. Mas, meus irmãos e irmãs, vejam bem, 2025 não foi um ano qualquer. E se vocês estavam ouvindo o que eles diziam, agora não podem mais ouvir. Vocês podem ver o que está escrito na parede. Vejam, Deus nos avisou antes que acontecesse, para que, quando acontecesse, pudéssemos acreditar no que Ele disse. Mesmo antes de 2025, sabíamos que isso ia acontecer, o que levaria aos eventos da Guerra Civil e da Lei Dominical. Mas agora, meus irmãos e irmãs, está acontecendo tão rápido. Devemos orar. Querido Deus, nos dê mais alguns anos de graça. Está acontecendo muito depressa. Meus irmãos e irmãs, quando esse homem foi baleado, vocês sabem o que aconteceu? Olhem para a tela. A BBC diz que os Estados Unidos estão numa encruzilhada perigosa após o assassinato de Charlie Kirk. A situação está volátil. É quase como estar numa sala com todas as janelas fechadas, onde uma pessoa solta gás que se espalha pelo ambiente e outra se prepara para acender um fósforo. Você diz, pare, não acenda esse fósforo porque ele pode explodir. Irmãos e irmãs, vocês sabem que, politicamente, nosso país está em crise? Economicamente, socialmente, religiosamente, um único passo em falso, uma única faísca, pode desencadear uma guerra civil, uma lei favorável e tudo estará acabado. E meus irmãos e irmãs, não estamos preparados. Deus está dizendo, por favor, acordem antes que seja tarde demais. Todas as peças do quebra-cabeça estão se encaixando. 2025 não foi um ano comum. Agora, meus irmãos e irmãs, vejam o que está escrito. Está escrito que foi uma semana brutal na América. E eu não
não sou o único que se pergunta se o país conseguirá sair dessa espiral de ódio e violência. Estão dizendo, podemos fazer isso, podemos tornar a América grande novamente, mas deixe-me dizer uma coisa, não podemos tirar a América dessa situação. Como eu sei? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 13:11, e vi subir da terra outra besta. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro. Isso é a América. Mas dizem que ela falava como um dragão. Não há como salvar este país, meus irmãos e irmãs. Nós, individualmente, podemos ser salvos aqui, podemos alcançar o mundo, mas este país vai se tornar uma ferramenta de Satanás e vai aprovar uma lei nacional que obrigue o país a guardar os domingos. E há muitos políticos e líderes religiosos bem-intencionados que veem o país se desintegrando e querem salvá-lo, trazendo-o de volta a Deus. Mas não se pode forçar um país a voltar para Deus. A única maneira de voltar para Deus é apresentando Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Agora, meus irmãos e irmãs, observem o que está escrito aqui. Diz nesta última linha aqui na NBC News que a retórica tóxica, incluindo apelos, a guerra civil e a retaliação da direita proliferam após o assassinato de Charlie Kirk. Se você ler este artigo, verá que ele afirma que uma mistura de retórica hipertóxica invadiu as redes sociais e o discurso americano após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, inflamando um ambiente político que já estava profundamente polarizado. O artigo continua dizendo que a expressão guerra civil disparou nas redes sociais, atingindo quase um limite nunca antes visto. Ele menciona políticos republicanos, ativistas de extrema-direita e influenciadores conservadores. Estão proclamando uma guerra civil iminente e a necessidade de retribuição ou vingança. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos muito perigosos, mas foi isso que Deus nos disse que aconteceria. E veremos que foi isso que os escritos dos sábios disseram. Mas o que dizem os escritos dos profetas? Quando voltarmos, voltaremos aqui mesmo. E nos reuniremos para ver que, quando os escritos dos sábios e os escritos dos profetas dizem a mesma coisa, é hora do cumprimento do evento profético. Jesus está prestes a voltar. Uma lei dominical está prestes a ser aprovada. E pouco antes disso, a guerra civil. 2025 não foi um ano qualquer. Devemos orar a Deus para que Ele nos desperte antes que seja tarde demais. Devemos orar como nunca antes. Senhor, é hora de eu correr para Jesus. Meus irmãos e irmãs, diz o profeta, devemos esperar o cumprimento das profecias do fim antes de falarmos algo a respeito delas? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Temos uma palavra profética mais segura que você e eu devemos prestar atenção como a uma luz que brilha em um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em nossos corações. Digo que você e eu devemos assumir um compromisso como o de Josué, de que, enquanto o mundo desmorona, nós e nossa família serviremos ao Senhor. Oremos, estudemos, preparemo-nos, façamos uma aliança com Deus por meio de sacrifício, de que nos apressaremos em preparar tudo para esta crise. Oremos. Ó Pai Celestial, está tudo escrito na parede. Vemos, Senhor, que cada evento profético que nos disseste que aconteceria está se concretizando diante de nossos olhos em rápida sucessão. E Pai, nós pedimos, imploramos que nos concedas mais alguns anos de graça, pois não estamos preparados para o que está prestes a se abater sobre este mundo como uma surpresa avassaladora. E Senhor, o Senhor nos deu provas de que 2025 não foi um ano comum. E Senhor, ao analisarmos isso, percebemos que a chave está em compreendermos o santuário do plano de redenção, essa imagem. Precisamos entender os limites e as gerações para que possamos constatar que essa geração não passará. E, Senhor, se estudarmos isso com atenção, veremos que em 2025 estivemos nessa geração. E então, Pai, enquanto estudamos isso juntos, eu te imploro que, ao entrarmos em breve na segunda parte da quarta virada, entendamos por nós mesmos que o que os sábios disseram é exatamente o que os profetas nos disseram há muito tempo. E o Senhor nos disse antes que acontecesse, para que, quando acontecesse, pudéssemos crer. E que, Senhor, se alguma vez houve um tempo para nos prepararmos, é neste exato momento. Por favor, desperte-nos. Ajude-nos a ver que, não importa quantos erros tenhamos cometido, há esperança para nós, nossas famílias e nossa igreja. Se tão somente nos achegarmos a Jesus sem demora, agora é o tempo oportuno. Agora é o dia da salvação. Hoje podemos ouvir a tua voz. Se houver alguém aqui hoje que diga, Senhor, eu ouço a tua voz,
E eu quero que você diga agora mesmo: Senhor, eu te entrego meu coração, eu te entrego minha casa. E como Josué, pela tua graça, podemos dizer: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que esta seja a nossa experiência. E pedimos que nos prepares, Senhor, sem demora. Obrigado, 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 em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Maranata.